Opa, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula eu vou ensinar como a gente cria um servidor Windows na prática na nuvem, para você já começar a subir os seus serviços, subir essas aplicações. E eu vou conectar esse servidor direto aqui com a minha máquina dentro de uma rede local. Beleza? Bora lá então colocar a mão na massa e criar o nosso primeiro servidor Windows. Bom, para criar um servidor Windows aqui na console do EC2, é o serviço de instâncias, onde a gente cria os servidores. Eu vou aqui em instâncias, Launch Instance, criar uma nova instância. Eu já tenho uma instância rodando, eu vou selecionar aqui então um Windows 2016. Tá aqui, ó, Microsoft Windows Server 2016. Esse aqui é um Windows sem nada instalado, ele é um Windows zerado. Ele fica aqui no Marketplace da AWS, onde tem várias imagens que a AWS disponibiliza. Aqui também no Marketplace tem imagens que parceiros disponibilizam com aplicações já instaladas. Mas a gente vai pegar aqui as imagens da própria AWS e eu vou utilizar um Windows Server 2016. Vou selecionar esse aqui, ó. O tipo de instância que eu vou utilizar, eu poderia utilizar uma instância aqui T2 Micro, se você está dentro do Free Tier ainda, que é aquele 1 ano que você tem para usar vários serviços de forma gratuita. Ele está mostrando aqui, ó, Free Tier, seria uma T2 Micro. Eu vou usar uma T2 Medium, que é uma máquina um pouquinho, servidor com um pouquinho mais de memória, só para agilizar os nossos testes aqui. Avançar. Aqui eu vou escolher a parte de redes, tá? Isso aqui é muito importante. Essas VPCs, ela tem um padrão de ser toda aberta. Então, se você vai utilizar em produção, um conselho que eu dou é não utilize as VPC padrão. Exclua aquelas VPC e crie uma VPC nova. Eu já tenho essa rede criada, essa VPC criada. Eu vou habilitar aqui para ele pegar o IP público. Vou avançar. Aqui um storage, um disco, o tamanho do meu disco, eu vou deixar um disco de 30 GB e vou adicionar um outro volume já de 10 GB que é para a gente colocar os nossos dados. Adicionar tags, vou adicionar uma tag aqui só para identificar um nome, né? Só para eu poder identificar depois na console. Security Group. Security Group é como se fosse um firewall da sua instância, o firewall do seu servidor. Aqui você vai liberar as portas que você quer. Eu vou deixar agora aqui liberado, eu já tenho um Security Group. Então, aqui está tudo liberado, todas as portas abertas. E vou mandar criar a minha instância. Aqui eu preciso escolher uma chave. Se você não tem uma chave, você vai criar um par de chaves novos. Ou eu vou criar um par de chaves novos. Então eu vou colocar um nome aqui para ele. AWS é o nome do meu par de chaves. Vou mandar fazer o download. Ele vai baixar aqui no cantinho um arquivo .pen. E eu vou mandar criar minha instância. Nesse momento, se eu vier aqui ó, no View Instance, ele está criando a minha instância Windows. Ó. Eu já tenho uma instância criada, ele está criando a minha nova instância. Então a gente precisa esperar ele acabar de criar essa instância até que ele esteja aqui no status de running, esteja o check ok ali no status dos checks, esteja ok. Então, assim que ele estiver ok, a gente já vai conseguir acessar a nossa instância. Agora o meu servidor já está aqui como running. Eu vou selecionar ele. E aqui embaixo ele me mostrou um IP público, o endereço IP para eu acessar esse servidor, via terminal server do Windows. Eu vou copiar esse endereço público, eu vou abrir a área de trabalho remota do Windows e vou colocar esse endereço IP, mandar conectar. E aqui ele vai me pedir o usuário e a senha. Qual é o usuário e a senha para acessar esse servidor? Como a gente pega a senha do Windows? Volta na console do EC2, seleciona a instância, Action, Get Windows Password. Nesse momento ele está mandando a gente escolher aquele arquivo .pen que a gente baixou. Lembra, a chave que foi gerada. Escolheu o arquivo, está aqui ó, aws.pen, ele vai carregar o arquivo aqui embaixo, Decrypt Password. Aqui ele está me dando agora o endereço, o usuário e a senha. Eu vou copiar a senha. Agora sim eu venho aqui, coloco o usuário, administrator,
porque o Windows é em inglês, colo a senha e dou um conectar. Sim. E nesse momento ele está conectando no meu servidor Windows. Conectou já no meu servidor Windows. Você pode ver como é rápido. Isso aqui é um Windows normal, tá? Tem todas as aplicações instaladas, tudo no Windows como se estivesse instalando ele do zero. E agora o que eu vou fazer? Eu vou configurar uma VPN para a gente acessar esse Windows através da nossa rede local. Então aqui é a configuração de VPN padrão do Windows. A gente vai lá no gerenciador de servidor. A gente vai aqui em Manage, adicionar rules, avançar. Eu não vou me apegar muito a detalhes de como instala uma VPN no Windows. Isso aqui não faz parte da computação em nuvem, é uma criação de uma VPN. Então, avançar, avançar. Aqui eu vou escolher Remote Access, avançar. A gente vai avançando. VPN, adicionar. Next, next. Install. E agora ele está instalando o serviço de VPN aqui no Windows. Assim que ele acabar de instalar, a gente já vai configurar e vai conseguir acessar esse servidor por dentro de um túnel, por dentro de uma VPN. Instalou. Close. Aí aqui em cima, a gente vai Open Get Start Wizard. Aqui o que a gente vai fazer? Deploy apenas de uma VPN. Botão direito, configure Enable Route. Next. Custom Configuration. Selecionamos apenas VPN Access. Finish. Aqui ele está dizendo que eu preciso liberar as portas no Firewall e tal. Start Service. Agora a gente tem que vir aqui e liberar esse usuário que a gente já tem aqui, usuário administrador, para gerenciar, para conectar a VPN. Usuários, users, eu tenho só um usuário admin, administrador do Windows, né? Vou usar esse usuário mesmo, não vou criar novos usuários. Dial in, allow access, aplicar, ok. Eu vou desabilitar o firewall do Windows. Vamos desabilitar o firewall. Isso aqui, quando você for colocar em produção, você vai fazer as configurações corretas e tal, se preocupando na segurança. Aqui eu só estou mostrando como a gente pode fazer para conectar nesse servidor, sem precisar criar uma grande infraestrutura. Pronto, vou conectar agora no meu servidor Windows através de uma VPN. Aqui no meu computador, eu vou ir nas configurações de rede, vou na VPN, vou adicionar uma nova VPN. Vou colocar aqui o Windows, um nome para conexão, vou usar AWS, o endereço do servidor. Qual é o endereço desse servidor? Eu vou lá na console da AWS pegar o endereço desse servidor, copio o endereço, colo aqui nas configurações. Aqui deixo tudo automático, usuário e senha. Vou colocar um usuário, eu posso colocar depois, vou salvar aqui e depois eu coloco o usuário. Antes de conectar, eu preciso ir lá e configurar a rede da minha VPN. Então, eu volto lá no serviço de VPN, Routing Remote Access. Venho aqui na minha conexão que eu já tenho configurada. Propriedades, lá dentro do meu servidor ainda, aqui em IPv4, eu preciso atribuir um IP, um range de IPs. Vou colocar aqui, ó, 10, 10, 10, 1 ao 10, 10, 10, 100. Então, esse aqui é o número de endereços que eu vou ter para minha VPN. Ok. Aplicar. Ok. Agora sim eu posso conectar na minha VPN. Vou pegar o usuário administrator. Vou lá pegar a senha do meu Windows. Então, deixa eu pegar novamente a senha do Windows. Essa senha eu posso alterar, tá? Você não precisa utilizar sempre essa mesma senha. Você pode alterar e definir uma senha para você. Mas eu estou usando sempre aqui a mesma senha. A senha que ele gera lá na AWS. Vou colocar aqui a senha e vou dar um OK para ele começar a conectar na minha VPN.
Agora eu já estou conectado na VPN. Se eu abrir um prompt de comando aqui do Windows e der um ipconfig na minha máquina, você vai ver que eu já estou conectado lá na VPN. Então agora eu vou lá no meu servidor Windows, novamente. Vou criar uma pasta aqui no disco, dentro do meu servidor. Vocês lembram que eu adicionei 2 discos? Então eu tenho o disco C, agora eu vou lá e vou formatar aqui, criar um novo disco D, aquele que a gente já adicionou na criação. Eu preciso ir lá no gerenciamento de computadores, Disk Manager, ativar aquele disco de 10 GB, deixar ele online. Isso aqui é um volume EBS, tá? Inicializar o disco. Criar uma nova partição. Dados. Finish. Então, eu criei uma nova partição aqui, lá dentro do meu servidor, naquele disco de 10 GB que eu coloquei a mais, tá aqui o disco, ó. Vou criar uma pastinha aqui para nós, novo pasta. Vou botar uma pastinha com o nome de dados, vou compartilhar essa pasta. Pessoal, não estou me preocupando com segurança, permissão, configurações de Windows. Não estou entrando nesse detalhe, tá? Então agora aqui da minha máquina eu vou dar um // lá no 10.10.10.1 e vou conectar lá naquele servidor na nuvem através da rede local. Me pediu o usuário e a senha, administrator, a senha, aquela senha ali do Windows, ok. E agora sim ele já conectou lá no meu servidor, ó, com aquela pastinha dados. Vou criar um arquivo aqui dentro, aqui eu estou direto da minha máquina, vou criar um arquivo. Criei um arquivo com o nome de teste. E agora aqui dentro do servidor mesmo, agora você pode ver, ó. Isso aqui está dentro da minha máquina. Essa pasta. Ó, através do endereço 10.10.10.1. E agora eu vou acessar o servidor Windows lá, via terminal server. Ó, vou acessar o servidor Windows, agora eu estou dentro lá do servidor. Vou abrir a pasta aqui do Explorer dele. Dados. E tá aqui o arquivo, aquele de teste que eu abri. Ó. Eu posso escrever nesse arquivo aqui dentro, lá do servidor. Salvo. E aí, minimizo. E entro na minha pasta, aqui na minha máquina local. Abro o arquivo novamente. E tá aqui o arquivo dentro do meu computador. Então, nessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou acessando através de uma VPN, eu estou acessando o meu servidor lá dentro da nuvem da AWS. Aí muitas pessoas devem estar pensando, agora já sei como fazer um servidor de arquivos na nuvem. Essa aqui não é a melhor forma para você fazer um servidor de arquivos. Existem serviços prontos para você fazer servidor de arquivos, porque nesse formato que eu mostrei para você, caso caia a conexão, o cliente não vai conseguir acessar os seus arquivos. Existem serviços que mantêm esses arquivos offline, mas esse aqui é uma forma de você conseguir criar um túnel e ter esse servidor na nuvem, acessando de dentro da sua rede local. Então, se você tem uma aplicação que roda via terminal server e quer deixar ela na nuvem da AWS, você pode deixar e não precisa deixar a porta do terminal server aberta para o mundo. Você pode simplesmente fazer uma conexão VPN, como eu fiz aqui em alguns minutos, usar os usuários do Windows para autenticar e aí o seu servidor está na nuvem de forma segura. Então essa foi mais uma aula. O objetivo dessa aula era ensinar como criar um servidor Windows na nuvem e ainda fazer algumas configurações de segurança para você não precisar deixar portas abertas aí no servidor. Então depois de você fazer essas configurações, você pode ir lá no seu Security Group e aí sim deixar apenas a porta da VPN aberta e fechar todas as outras portas dentro do seu Security Group ou dentro da Network SL, lá dentro da própria VPC. Mas isso são configurações de segurança mais avançadas que precisaria de uma outra aula para mostrar isso para vocês. Beleza? Então até a próxima aula.